Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo, que vou ministrar agora a primeira aula, videoaula para vocês do sétimo ano, na qual nós iremos tratar e fazer alguns comentários sobre os fungos. Aí nós temos os principais fungos, cogumelos, bolores, orelha de pau e leveduras. Vamos fazer uma síntese sobre o que é um fungo. O fungo são seres que não, apesar de parecerem vegetais, eles não são vegetais. Eles não realizam fotossíntese, eles não têm clorofila para isso. Isso significa que eles não produzem seu próprio alimento, assim como nós, os animais. Ou seja, são seres heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento. Mas há uma diferença. Apesar de eles serem seres heterótrofos, eles não se alimentam da mesma maneira que nós, né? Para eles se alimentarem, os fungos liberam uma substância que digere a matéria orgânica que está ao seu redor, transformando em um líquido que são absorvidos por eles depois, né? Esse líquido vai servir como alimento para os fungos. Uma outra coisa importante é que os fungos são considerados, assim como as bactérias, como seres decompositores, né? E por isso, após eles se alimentarem, decompor a matéria, eles deixam no solo substâncias nutritivas que vão ajudar no desenvolvimento das plantas. Olha só, ele é muito importante para a natureza. Isso aí é um fato positivo dos fungos para a natureza, ou seja, produzirem substâncias nutritivas para o desenvolvimento das plantas, né? Então, essas são as características principais dos fungos. Entre os primeiros fungos que nós iremos falar são as leveduras. Muitos de nós já tivemos contato com leveduras, mesmo sem saber que eram leveduras. E elas são muito utilizadas, né? Principalmente nas padarias, na fabricação de pães, bolos, né? E essa produção de pães e bolos são feitas da seguinte forma: a levedura é colocada lá na massa, ela se alimenta de uma pequena parte do açúcar que tem na massa, e aí quando ela se alimenta desse açúcar, ela produz duas substâncias: o gás carbônico, que faz com que a bomba inche, ou o bolo inche, né? Você vê aquela bomba bem fofinha, e depois quando você abre, está cheio de buraquinhos dentro, ali foi o gás carbônico formado pelas leveduras, né? E aí, deixando o salgado ou bolo bem fofinho. E a outra substância formada, que é o álcool, as indústrias utilizam muitos tipos de leveduras, né, para produzir uma substância chamada de álcool etílico ou etanol, que é também utilizado como combustível de veículos, né? As indústrias de combustíveis, né, utilizam leveduras para produzir esse álcool. Eu falei também que o álcool é produzido lá quando se vai fazer o pão ou a bomba pela levedura, mas só que quando eles vão assar, todo esse álcool evapora e aí essas substâncias não ficam com resíduo do álcool, certo? Então pode comer despreocupado que essa substância não tem álcool, tá certo? Vamos agora falar dos bolores. O que são bolores? Bolores, como nós podemos ver aqui na imagem, né? Tem bolor na laranja, tem bolor aí no pão, tem bolor aí na bota, né? Esses bolores são fungos que crescem quase toda a matéria orgânica. Eles podem, como nós estamos vendo aí, crescer nos alimentos, né? Você deixa uma laranja lá, esquecida do tempo, em cima da mesa, aí no outro dia, passando algum tempo, você vai dar uma olhada
ela está assim, cheia dessas substâncias verdeadas, esbranquiçadas, às vezes preta, né? Isso aí são bolores. Nós estamos vendo aí o pão cheio de bolor, uma bota aí cheia de bolores, né? Então o bolor ele pode se instalar nos alimentos, no papel aí do seu caderno, se ele for deixado lá num canto, um lugar úmido, às vezes escuro, esses fungos se desenvolvem facilmente nesses locais, no couro, na nossa roupa. Às vezes você deixa uma roupa lá jogada, lá debaixo, não sei de onde, ela ficou lá esquecida, e quando você vai pegar, tá toda cheia de bolor, toda cheia, que a gente chama de caruncho, né? Ali são os bolores que se instalaram, e ali às vezes não tem jeito, porque eles soltam a substância, mesmo que você tire, fica a noda lá da substância que ele soltou quando ele se alimentou, tá certo? Então também na madeira o bolor se instala. Então é um material orgânico, facilmente um bolor pode se instalar. Os bolores, como é que eles se reproduzem? Eles se reproduzem através de esporos. E esses esporos são tão pequenos e leves, como mostra a figura, que eles são lançados no ar e aí eles se espalham facilmente por todos os locais. É por isso que em qualquer local que você deixar uma coisa, que você vai lá ver, está cheia de mofo, né? Caruncho, de bolor. Por quê? Quase em todo lugar tem bolor, porque eles são facilmente carregados pelo ar. Uma forma de você evitar que os bolores atinjam seus alimentos primeiro, pode ser guardado na geladeira, não é? E segundo, você guardar numa vasilha que esteja limpa. Você lava a vasilha, né? E aí tampa o alimento lá dentro, porque aí o ar não tem como jogar o bolor lá dentro. Agora você não pode pegar uma vasilha que esteja aberta em cima da mesa, aí botou um bolo, alguma coisa lá dentro, tampou, não adianta, o bolor já estava lá dentro. O professor disse que se tivesse tampado não ia pegar bolor. Pegou porque o bolor já estava lá dentro. Você tem que lavar antes de usar, tá certo? Porque os bolores são fáceis, se espalham facilmente. Nós iremos falar agora dos cogumelos, né? Nós temos 3 imagens aí de cogumelos. E embaixo das imagens de cogumelo nós temos as orelhas de pau, né? Nós conhecemos muito quem costuma ir para o interior e vê geralmente eles dão em árvores que estão mortas, estão no chão, mas eles também dão em árvores vivas, né? São essas orelhinhas de pau aí que é um tipo de fungo, que a gente às vezes confunde também com cogumelos. Ele é um tipo de cogumelo chamado de orelha de pau. E essas 3 imagens que estão em cima, nós temos aí 2 cogumelos comestíveis, né? E nós temos um cogumelo aí venenoso. Esses cogumelos aí comestíveis, eles são muito utilizados na culinária, né? Para fazer comidas sofisticadas. E o que é que acontece? A gente pode fazer uma comparação, digamos aí, dos cogumelos com os bolores, que nós acabamos de falar. Por exemplo, 2 coisas que eles têm de igual. Na mesma imagem aí, o que é que nós podemos olhar? Nós podemos olhar aqui que voltando aqui a imagem para o centro, que os bolores, eles se reproduzem por esporos. E a gente voltando aqui, a gente vê também que os cogumelos, eles se reproduzem por esporos, né? É uma igualdade entre eles. Os dois, por serem fungo, uma outra igualdade, são heterótrofos, são seres heterótrofos. A gente pode citar agora algumas diferenças, né? Já que eles são fungos, o mais normal é que esteja igualdade do que a diferença. Então vamos ver algumas diferenças. Como eu falei antes, aqui os bolores, eu só posso ver esse bolor aí que está na laranja, porque eles estão em colônias, eles estão aglomerados, estão em grande quantidade, eu posso ver. Mas se eu tiver apenas um bolor, eu não posso visualizar esse bolor, ele é microscópico. Mas veja só que se eu pegar o champignon aí, um só fungo aí do cogumelo de champignon, eu posso ver, pegar e comer, né? Uma outra diferença é que ele é comestível, não é? E o bolor lá da laranja não é comestível. O bolor que dá no pão aí não é comestível. Então, aí nós podemos ver algumas diferenças entre eles. Por último aqui, pessoal, nós vamos falar sobre
os líquens. Os líquens não são propriamente um fungo, né? Ele é uma associação entre um fungo e uma alga, ou também pode se associar a uma cianobactéria. Essa união entre esses dois seres proporciona vantagem para os dois, né? Os dois têm vantagem, nenhum dos dois tem prejuízo com essa associação. E é uma associação obrigatória, né? Os líquens formam uma associação obrigatória onde os dois se beneficiam, chamada de mutualismo. É o nome dessa associação. Toda vez que eu tiver uma associação onde os dois se beneficiam, eu tenho um mutualismo, tá certo? Assim como o beija-flor e a flor se beneficiam, eu tenho um mutualismo entre o beija-flor, é uma relação obrigatória, que o beija-flor tem que se alimentar lá na flor, por isso que o nome dele é beija-flor, e a flor precisa dele para disseminar o seu pólen. Então, nós temos uma outra situação de mutualismo. E qual é o mutualismo propriamente dito entre o fungo, né, e a alga? É o seguinte, o fungo ele gosta do açúcar e a alga produz esse açúcar quando ela realiza a fotossíntese, tá certo? E qual é o benefício da alga? O benefício da alga é que ela vai se abrigar nas ínfas, como se fossem nas raízes do fungo. Então ela vai encontrar lá um abrigo. E aí tá aí a associação de mutualismo, onde os dois se beneficiam. Pessoal, eu vou mandar para vocês uma atividade referente a esse conteúdo. E esse conteúdo, eu já dei aula para vocês antes, um mês antes de agora, antes da pandemia, e eu vi que todos vocês têm livros. Mas, apesar de vocês terem livro, eu vou também enviar a atividade em PDF aqui para a professora Ivanilde e ela vai passar para vocês. E aí vocês me retornam. Como vocês têm livro, vocês podem dar uma olhada lá no livro também e tentar se esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, que está lá na página 80 do livro. Você começa lá na página 80 e dá mais uma olhadinha lá. E aí você responde a atividade. A atividade, apesar de eu tirar a atividade do livro, tá certo? Eu vou, como eu já disse antes, enviar para vocês por aqui. Vai a videoaula e vai a atividade também, tá certo? Espero que todos vocês estejam bem, né? Com saúde, fiquem em casa, que essa pandemia vai acabar e a gente volta a se encontrar, tá certo? Até mais. Tchau, tchau.